o brasileiro médio ele tem que começar a entender que o Estado não é amigo dele. O Estado não é um familiar, não é o pai dele, não é a mãe dele, não é alguém que está ali para fazer a vida dele ficar mais fácil. Não é. Não é. O governo ele sempre vai querer tirar de você. Por quê? Porque sem isso o governo não sobrevive. Então tá na hora dos brasileiros começarem a pedir diminuição de impostos. Então, isso é uma coisa que você não vê no Brasil. Os impostos aumentam, se criam taxas, e cadê as pessoas pedindo, se indignando, fazendo greve, indo manifestação? E isso me espanta no Brasil. Né? E aí, óbvio, isso também tem um outro lado, que é o lado da terceirização de responsabilidade. Né? Tem um problema na rua, que o brasileiro comum pensa? Eu pago muito imposto, o governo tem que resolver. Aqui nos Estados Unidos não é assim, não. Aqui você, se não resolve, reúne ali a comunidade, resolve, e se a comunidade começar a achar que está pagando imposto demais e não está vendo aquilo ali acontecer, vai pleitear para diminuir o imposto. Isso acontecia na Europa também. Eu morei na Espanha há 4 anos e era impressionante o número de manifestações, né, contra prefeitura, contra o governo local. Era impressionante. Era quase todo mês até ali já seria um outro lado. Mas qual que é o interessante desses países? É essa noção que as pessoas têm de que o dinheiro do trabalho dela está indo para pagar alguma coisa, para pagar alguém, para dar algum benefício. É isso que o brasileiro tem que entender. Não é só chegar lá, pagar um imposto de renda e acabou. Não. Para onde está indo o teu dinheiro? Para onde está sendo investido? Rio de Janeiro, agora, show da Lady Gaga. Quanto custa esse show? Né? Porque não é só o cachê, tem toda a estrutura que vai ser montada, a segurança, o esquema de segurança pública, as horas daqueles policiais ali contam. Ou seja, toda a estrutura ali conta. É um valor absurdo. E aí quem está pagando? Em princípio são os cariocas, que muitos nem gostam, né, e outros nem vão ver. E você está pagando igual. Então, assim, não tem show de graça. Tem que acabar essa mentalidade do brasileiro achar que a vida dele é uma coisa e a vida do governo, do prefeito, do governador, do deputado, vereador é outra. É algo longe dele. Não. É um pouco de clichê o que eu vou falar agora, mas é a mais pura verdade. Você é o patrão deles. Então, tá na hora do brasileiro começar a despertar para isso. Isso daí seria o terror da esquerda. Na hora que o brasileiro começar a sentir o peso do Estado. Tá? Na hora que ele começar a se tocar que a vida dele não anda, que ele não consegue ganhar mais, que ele não consegue economizar mais, que ele não consegue ter uma qualidade de vida melhor por causa do peso excessivo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está inchado e já tem muito tempo. Então está na hora da gente começar a mostrar isso para as pessoas. Tá? De maneira simples. Tentar explicar de maneira mais simplificada possível para as pessoas, para elas começarem a entender de que, olha, o problema da sua vida hoje é o inchaço do Estado brasileiro. Tem que diminuir, não aumentar. Quanto mais você votar na esquerda, quanto mais você colocar governo de esquerda, parlamentares de esquerda, mais vai aumentar. E está aí, imposto atrás de imposto. Você fica na mão de quem? Fica na mão dos banqueiros. É engraçado, né? Porque o discurso esquerdista é exatamente o oposto. Mas é sempre assim, é de propósito, não é um erro de percurso. Tá? O objetivo deles, e isso é o que define a esquerda, tá? É aumentar o Estado, é fortalecer o Estado. Você cria aquela elite que vive da máquina pública, ou seja, que vive do dinheiro do pagador de impostos. E você vai limitando as liberdades do indivíduo. O que é ser de direita? É você começar a prezar mais pelas liberdades individuais. Você entender que a liberdade do indivíduo vem antes, que o bem do indivíduo é anterior ao bem do Estado. Só faz sentido existir o Estado se for para melhorar a vida do indivíduo e não para piorar a vida do indivíduo. É o Estado que está para o indivíduo, não é o indivíduo que está para o Estado. Essa é a inversão que a esquerda faz. E a gente tem que começar a colocar isso
na cabeça. Gente, isso tem que virar conversa de bar, tem que virar conversa de boteco. As pessoas têm que começar a entender isso, que essa é uma verdade que não é difícil de ser explicada. Tá? Não é difícil da pessoa enxergar. Eu lembro de um projeto de lei que eu achei bem interessante, que era obrigar o trabalhador de carteira assinada, ele vai ver o desconto lá, ele vai ter que pagar FGTS, ou seja, tudo aquilo que é descontado automaticamente, não, ele vai ter que pagar. Para ele sentir o peso do Estado no salário dele. Porque isso é uma outra coisa que o governo de esquerda faz. Ele vai escondendo cada vez mais das pessoas o peso do Estado. Então, ele vai ocultando aquelas taxas, ele vai arranjando ali um jeitinho de tudo ser bem automático, ser bem, né, suave para você não perceber. E aí no final do ano você olha e, caramba, para onde foi tudo que eu ganhei? Tudo na mão do Estado. É assim que as coisas acontecem. O Estado não produz. Inflação, você pode ter certeza que tem a ver com o inchaço da máquina pública. Ou seja, se as coisas estão aumentando de preço, tem a ver com isso. Todos os governos de esquerda são assim. Todos. Todos eles. Não tem exceção. Tá? Não tem exceção. Aonde você tiver a esquerda reinando, você vai ter um Estado inchado. Qual que é a questão, por exemplo, aqui dos Estados Unidos? É que você tinha um país que era muito sadio, né, como um corpo com uma imunidade alta. Então ele aguentou essas décadas de domínio esquerdista. E de vez em quando, óbvio, vinha alguém, como agora o Donald Trump, para voltar as coisas para o eixo. Tá? Mas o Brasil não, o Brasil já está começando, né, a tal da República já começou torta, já começa numa mentira, já começa numa falsidade, e a coisa foi só piorando. Então, por isso que o Brasil está nessa situação hoje. Agora, se o povo não compreender que eles têm força, tá? Porque a ideia de ter uma manifestação em Brasília não é ruim, o problema é a maneira com que a coisa está sendo feita. Mas eu acho que até vai ser ter uma manifestação em Brasília é uma cura, né? É uma cura do 8 de janeiro, né? Das pessoas perderem o medo, né? O que realmente não faz sentido, na minha opinião, é fazer quarta-feira. Eu acho que essa cura aí não vai acontecer, não, mas. Pois é. Desse jeito não, né? Olha, ouvindo o Max, assim, alguém que esteja nos assistindo pode pensar assim, pô, não, mas é meio utópico o que vocês estão falando. Mas eu olhando para trás, assim, vendo tudo que já aconteceu até aqui, Max, não é utópico. Eu acabei de mencionar aqui que o grande crack, né, da manifestação de 2013 era bandeiras esquerdistas sendo jogadas no chão, botando a bandeira abaixo. Olha, isso aqui não é discurso otimista, não, tá? Eu não sou nada otimista nem pessimista. Eu gosto muito de realismo. Mas, cara, olha o que aconteceu com o Brasil de 2003 pra cá. É óbvio que muita coisa piorou. Mas piorou por quê? Por reação. Por reação, óbvio. Porque não basta só olhar a situação do Brasil hoje e falar assim, pô, que pena, a Globo não é mais aquela Globo que você trabalhou. Pô, que pena, Max, a formação. Pegar mais pra trás ainda, pegar mais. O jornal o Globo não tem mais Gustavo Corsão, Max. Sabe, nós não temos mais um centro Dom Vital, de grupos de intelectuais. Ah, que pena, a gente perdeu grandes nomes da vida intelectual no Brasil. Mas, apesar de tudo o que eles fizeram contra nós, o povo brasileiro se levantou. É óbvio que ele não se levantou da noite pro dia e nem se levantou já como um atleta.